Olá, tudo bem? Aqui quem fala é André Ferreira. Hoje a gente vai começar a falar sobre Unity, do básico, bem básico mesmo. Se você nunca mexeu com Unity ou com nenhuma engine de game, essa vai ser a sua primeira experiência. Então a gente começa aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai precisar fazer, obviamente, é fazer download da Unity, tá? A Unity, você pode digitar lá no Google Unity Download. Você vai cair nesta página aqui que a gente vai baixar, na verdade, é o Hub, né? O Unity Hub, porque a gente tem a possibilidade de ter várias versões do Unity instalada, né? Então, você vai clicar aqui em baixar. Obviamente que se você tiver no Mac, vai ser diferente, né? Então, após fazer o download, que eu não vou explicar, porque é bem simples, né? Vamos ter esta tela aqui, ok? Essa tela aqui é a tela do Unity Hub. E aí, agora a gente precisa fazer download do editor propriamente dito, tá? Provavelmente ele possa solicitar para você fazer uma conta e tudo mais. E aí você faz a conta também, que é um processo super simples. E aí a gente vai precisar instalar uma versão do editor propriamente dito, né? Então perceba aqui que eu tenho algumas versões instaladas aqui, tá? Eu posso vir aqui na aba de installs e mandar instalar o editor. Quando eu mando instalar um editor, ele vai me sugerir algumas versões, e aqui ele divide por Long Term Support e outras versões. Qual é a diferença de um e de outro? Eu vou explicar, porque isso aqui é uma parada super importante, principalmente no Unity, tá? O Unity ele é dividido em duas categorias de versões, a LTS e as versões betas, né? As versões de pré-release e tudo mais. As versões LTS significa que a equipe do Unity vai dar suporte para essa versão por um bom tempo, né? Por um longo tempo. As versões de pré-release, como as versões de alpha e beta, que estão aqui na segunda aba, né? São versões que são instáveis, que podem conter vários problemas, mas são versões que contêm o mais atual dos recursos e tudo mais. Você pode perceber que a última LTS aqui que está aparecendo para mim é 2021 3.15 F1, e já a versão de pré-release beta, ele está na 2022 2, e a versão de alpha está em 2023 1. Né? Então, assim, você percebe que essas versões aqui elas são muito mais atuais, mas provavelmente ela contém uma série de problemas. Então, o recomendado é você instalar uma versão LTS dessa qualquer. Lembrando o seguinte, o Unity não é uma excelente ferramenta de versionamento, né? Então, normalmente, quando você começa o projeto em uma versão, pode acontecer de ter alguns problemas quando você atualiza a versão para outra versão. O recomendado é sempre baixe a versão LTS, ok? De preferência a última, né, disponível. E caso você vá fazer a atualização do seu Unity, veja se vai dar problemas, né? Faça backup do projeto e tudo mais antes de fazer essa conversão, porque às vezes pode criar uma série de problemas e vai ser difícil de você corrigir, né? Então aqui a gente tem algumas versões instaladas. Eu tenho algumas versões porque a gente tem projetos em versões antigas do Unity, né? E algumas que estão sendo feitas em versões mais recentes. Depois que você configurou, instalou a versão, né? Uma outra coisa que eu vou até marcar aqui para a gente conseguir ver, quando você solicita para fazer a instalação, eu recomendo que você instale algumas coisas aqui que são importantes. Aí depende se você está no Mac ou no Windows e tudo mais, mas instalar o Visual Studio, tá? Microsoft Visual Studio 2019. Ele geralmente aparece uma opção aqui para você poder instalar. Caso você não apareça aqui, é só você digitar Visual Studio Community 2019 no Google, né? Esse nome que está aparecendo aqui, ó, Microsoft Visual Studio Community 2019. Faça o download, é uma ferramenta gratuita da Microsoft, né? Então você faz o download da versão gratuita aqui da comunidade, não a 2022, tá? 2019 que ele tá pedindo ali. E aí instalou, beleza. Você instalou, você já vai estar com o editor aqui aparecendo, né? E a gente
indo aqui na aba Projects, a gente vai começar a criar nosso primeiro projeto aqui, né? Eu já tenho aqui os projetos do TOS, que inclusive a gente vai utilizar o projeto antigo e o projeto novo nas aulas, tá, galera? Então, tudo que vocês estão vendo no Instagram, no Discord e tal, vocês vão ter acesso parcialmente, obviamente aqui, né? Não tudo a gente consegue mostrar, mas boa parte. Então aqui a gente vai criar um projeto novo. Aí começa a ficar complicado, né? Tem um monte de templates e possibilidades aqui, né? Vão aparecer aqui vários modelos e tal. E você fala assim, porra, o que é isso, né, André? Então, primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente está criando um projeto no Unity é entender qual é o que a gente está querendo, né? Eu tô querendo desenvolver um projeto em 3D, um 2D pixel art, eu quero desenvolver um jogo ultra realistas e tudo mais. A gente vai ter algumas opções aqui das chamadas pipelines, ok? Aqui ele fala um pouquinho sobre, né? Ele fala que, ó, eu tenho uma versão para 2D, né? Eu tenho uma versão para 3D. Eu tenho uma versão de 2D, mas em URP. O que é isso, né? Eu tenho uma versão de 3D em HDRP. E aqui ele coloca vários outros, né? 3D, URP e tal. Então, basicamente, que a priori a gente precisa entender é que o Unity ele tem 3 pipelines. O que parece é que nas próximas versões só vai sobrar 2, que é a versão URP e a versão HDRP. A versão URP ela é uma pipeline recomendada para jogos mobile, jogos que precisam ser leves, né? Ele é uma pipeline um pouquinho mais simples, mas ela é extremamente otimizada para mobile e para jogos mais simples. Já a versão HDRP é a versão que a gente utiliza no TOS, por exemplo. É uma versão para fotorrealismo, para cinemáticas, para coisas bem mais aprimorados que vão consumir muito mais recurso de GPU, possivelmente, e tudo mais. Ambas as versões, depois que você instalou, você consegue até converter de uma para outra, mas dá muito trabalho mesmo. Então, o recomendado antes de você iniciar um projeto, pensa bem qual o jogo que você quer fazer, né? Que tipo de jogo que você quer fazer, porque depois migrar de uma pipeline para outra é extremamente complicado. Aqui a gente vai começar a brincar no URP e depois a gente vai migrar utilizando o HDRP, que é a pipeline que eu tenho mais conhecimento e a pipeline que a gente utiliza mais, e a gente consegue ter uma boa performance em HDRP também, tá? Isso não quer dizer que está em HDRP que vai ficar um jogo super pesado, ok? Então a opção que eu vou marcar aqui nesse primeiro momento, tá? É a versão aqui 3D Core URP, ok? E aqui ele pede para mim fazer o download do template, né? Uma coisa também que acontece é que às vezes existem templates que nem o caso aqui, ó, 3D Sample, tá vendo? Esse 3D Sample, ele vai trazer uma cena de exemplo, né? Vamos usar essa 3D Sample aqui só para vocês conseguirem ver melhor, ok? Aqui na lateral eu preciso selecionar o diretório que eu quero salvar aqui, né? Então aqui eu vou criar uma pasta chamada Use Me Academy. E aqui eu vou criar um projetinho 1. Ok? Se não me engano aqui eu não posso colocar aqui tipo diretório, né? Eu tenho que salvar só o caminho. E aqui eu coloco o diretório Project 1. E vamos criar aqui. Uma outra coisa que dá para você fazer aqui é selecionar qual é a versão do Unity que você quer utilizar, né? Quando você instala só uma versão, só vai aparecer essa versão. No caso, como no meu hub aqui a gente tem várias versões, vai aparecer essa parte de editar aqui, né? E aí agora é esperar o Unity abrir aqui e eu volto quando o Unity estiver aberto.